Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Estevão Herculano, esse é o podcast da Igreja Presbiteriana de Jundiaí e hoje nós teremos uma conversa sobre humildade. Roda a vinheta. Gente, nós estamos muito alegres de ter vocês novamente conosco e hoje nós temos a nossa formação triuna aqui. O João Vitor, obrigado por ter vindo, meu irmão. Deus abençoe mais uma vez por estar conosco. E o Luiz Henrique estão aqui para a gente conversar. Hoje é um tema que o João sugeriu para a gente, né? Humildade. E aí ele está com a palavra para conduzir, nos guiar nesse tema aí tão difícil pra gente, né? Que revela tanto sobre nós. Bom, olá a todos que nos ouvem, né? Olá a vocês da mesa. Obrigado novamente pelo convite. É sempre bom a gente estar conversando aí nesse podcast. E hoje acho que hoje vai ser mais um tema de conversa mesmo, né? Eu não sei se os irmãos têm acompanhado os podcasts que eu trago aqui. Às vezes tem uns temas assim, uns nomes meio esquisitos, né? Triagem teológica, apologética cultural. Hoje eu fui humilde e resolvi trazer um tema assim que a gente consegue conversar mesmo, né? Fazer uma conversa assim mais até um pouco casual. E eu pensei nele justamente porque na última gravação que eu participei, eu falei sobre um tema que tem bastante a ver, que é o de triagem teológica. E lá, para quem não viu, eu tentei enfatizar essa ideia de que nós precisamos ter humildade em relação às coisas que nós não temos certeza, que a Bíblia ela não é tão clara, sobre doutrinas, sobre teologias específicas que a Bíblia não é tão clara. A gente precisa ter essa humildade de entender que irmãos podem pensar de maneira diferente e nem por isso a gente tem que quebrar a paz, a harmonia por causa disso. Sim. E aí eu pensei em falar sobre esse tema hoje, para a gente poder puxar um pouco desse gancho. Né? É um tema que é engraçado quando a gente para pensar sobre humildade, porque ao mesmo tempo que é muito comum, é uma palavra que todo mundo ouve, todo mundo fala, todo mundo sabe, quando a gente para tentar pensar o que é humildade, fica mais difícil. Sim. É aquelas coisas que parece, sei lá, tenta definir o que é amor, tenta definir o... Né? Então é uma coisa difícil da gente definir. Se a gente pensa, por exemplo, fé. Fé é uma coisa que, quando a gente fala o que é fé, a gente pode ir lá para Hebreus 1 com um pouco de segurança. Tem uma definição bíblica clara, né? Clara, explícita em determinado lugar. É claro que não é uma definição que esgota o conteúdo da fé, do assunto, mas a gente pode começar por lá. Humildade não. Humildade a gente não acha uma definição clara dessa. E aí, a primeira coisa que eu acho que seria legal a gente discutir é isso. O que é a humildade? Como que a humildade se expressa, como que a gente pode descobrir o que é humildade, o que vocês acham? Olha, eu já ouvi, João, definições assim... Por exemplo, uma definição que eu já ouvi, que eu particularmente nunca concordei tanto, mas é uma definição que eu já ouvi algumas vezes, que humildade é considerar os outros superiores a si mesmo. Só que, assim, primeiro, não tem uma definição bíblica total, então... É difícil, né? Como fé. Fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas das coisas que se esperam, né? Humildade não. Então, nós vemos a humildade expressa, né? Demonstrada. Pessoas humildes, né? Pessoas humildes. Ou incentivos à humildade. Jesus lava os pés dos discípulos e isso é humilde. Só que, será que considerar o outro superior a si mesmo é uma definição de humildade? Me parece que não. Porque a humildade é muito mais expressa em atos de serviço. E beleza, tem vezes que você vai considerar o outro superior a si. Às vezes você abre mão de alguma coisa em favor do outro. Mas não, eu tô querendo dizer, não é só considerar o outro superior a si. A humildade envolve você você aceitar, por exemplo, aprender com uma pessoa com menos instrução, por exemplo. Sim. Você aceitar que existe uma área da vida que você é péssimo. Você não querer dar pitaco em todos os assuntos. Tipo, sei lá, eu tô lançando coisas aqui, né? Como é uma conversa. Então isso me parece coisas
que dizem respeito à humildade. Aceitar o limite do seu conhecimento, né? Eu vou citar só um exemplo. Eu gosto muito de cozinhar, por exemplo, né? É uma das coisas que eu gosto de fazer, que me dá prazer fazer. E a minha mãe é ótima cozinheira e é confeiteira. Ela fez curso de confeitaria e tal. E eu aprendi a cozinhar com ela. E eu não me acho um grande cozinheiro, mas eu acho que eu consigo fazer comida e tal. Agora, cara, doce, eu cheguei à conclusão de que eu não consigo. Tipo assim, eu sei que é uma questão de técnica também, mas eu já vi diversas vezes minha mãe fazer uma coisa pavorosa pra quem gosta de cozinhar, que é temperar o chocolate. Que é colocar o chocolate, por exemplo, em uma superfície e temperar, não é temperar de sal e pimenta, é dar o ponto no chocolate correto, né, para que ele atinja aquele brilho, né, que ele fica na temperatura correta, de modo que ele não fica esfarelando e quando você quebra ele faz aquele croque, sabe, tal. Cara, isso eu tentei fazer. E assim, todas as vezes eu fui absolutamente frustrado. Humilhado. E aí eu aceitei, cara, isso não é uma coisa que eu faço. Entendeu? Minha mãe é mestre e eu não. Então eu só tô querendo dizer, um exemplo assim, eu aceitei, entendeu? E acho que isso faz parte da humildade, né? Não sei o que vocês pensam. Sim. Eu queria trazer uma situação que aconteceu um tempo atrás comigo, com o Samuel, com a Daiane, na frente da igreja aqui. A gente estava saindo e vocês vão entender, tá? Talvez não no começo, mas no final vocês vão entender porque que eu tô contando isso. A gente saiu e o Samuel ia almoçar em casa e a Daiane já estava no carro, o Samuel já tinha entrado no carro, eu estava guardando as coisas, como quase sempre eu era o último a sair aqui da igreja. E aí veio uma pessoa subindo ou descendo, não lembro, e aí chegou perto de mim e falou, você é da igreja aqui? Eu falei, sou, tal. Falou, eu queria uma oração. Eu já aproveitei o seminarista, falei, olha, Samuel, vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Aí o cara começou a contar uma história triste e tal, acabou que a gente não orou naquele momento. Falou que tava com fome, falou que queria comida. E eu até sugeri pra ele, falei, não, vamos ali no McDonald's, eu compro alguma coisa pra você. Aí o cara ficou irritado, que ele falou, não, no McDonald's não como, eu quero comer arroz e feijão. E, enfim, aí a gente passou por um assunto, o Samuel acabou cutucando ele a respeito dessa questão da oração e de que realmente o cara ele só queria dinheiro e ele fez de tudo para que a gente desse dinheiro para ele e isso não ia acontecer. E aí acabou que o cara se irritou e falou, já que vocês não vão me ajudar, eu vou sair fora. E subiu. Enquanto ele estava subindo, ele virou, aí ele apontou assim para mim e apontou pro Samuel e falou, olha, você não é humilde. E apontou para mim e falou, esse cara é humilde. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Né? Que realmente as pessoas elas têm diferentes entendimentos a respeito disso. Né? Eu mesmo acho que vou mais pro lado do Estevam em relação a isso. Sim. Vocês falando isso, essa definição, né, que o Estevam trouxe me chamou a atenção porque, se a gente lembra, existe um versículo, um trecho que fala justamente isso, né, que Paulo exorta a gente a fazer isso, né? E o mais interessante é que esse versículo, ele tá um pouco antes da maior canção sobre humildade que a gente encontra na Bíblia, né? Que é lá em Filipenses. E eu até puxei aqui, eu vou ler porque eu acho que é um gancho legal pra gente poder conversar sobre isso. Lá em Filipenses 2:3, fala assim, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes. Peraí, deixa eu ler eu tô aqui na NVT, eu vou ler na NA, que é uma versão mais usada pela igreja. Então vamos lá, Filipenses 2:3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Okay. Parando por aqui. Se a gente olha aqui, a gente fala, não, tudo que o Estevão falou tá errado. A humildade é isso mesmo que o Estevão ouviu. Mas olha que interessante, se a gente continuar. Não tendo em vista somente seus próprios interesses, mas também os dos outros. Sim. Aí Filipenses 2:5 é o famoso hino da humildade de Cristo, né? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, em nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra.
e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Uhum. Eu acho que quando a gente fala de humildade, não tem como a gente não pensar em Cristo. Né? Claro. A gente pensa nesse texto, a gente pensa lá em Mateus 11, 28 a 30, né? Que ele diz que, para aprender dele, que ele é manso e humilde de coração. Uhum. Mas a humildade de Jesus aqui, a gente tem que parar para poder analisar, porque não é uma questão que ele simplesmente considerava os outros superiores a si mesmo. Exato. Não era algo que ele tomava assim, eu sou inferior a todo mundo. Porque claramente o texto mostra que ele sabia que ele era Deus. Ok. Então ele tinha uma consciência muito clara de que ele era Deus. Só que sabendo que era Deus, ele se humilhou. Sabendo que era Deus, ele não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Uhum. Então, sabendo quem ele era, ele abriu mão disso intencionalmente com o propósito de servir aos outros. Com o propósito de vir, de encarnar, de viver, de estar no nosso lugar, de viver a vida humana, né? Uhum. E morrer no nosso lugar. Então, a humildade, ela tem essa consciência. Né? É uma consciência daquilo que a gente de fato é. Uhum. Jesus, ele não faltava com humildade por ser igual a Deus. Quando ele chegou e falou, eu sou Deus, ele não estava sendo desumilde. Claro. Ele estava sendo muito humilde, na verdade, né? Porque ele tinha consciência de que ele era, e sendo Deus, ele fez tudo o que ele fez. Ele se entregou por nós. A questão, João, esse é justamente o texto que eu pensei e não lembrava da referência. É que a definição em si de humildade é certamente considerar os outros superiores a si é um comportamento de alguém humilde, um exemplo, né? Uma característica da humildade. Mas não ela toda. É como o amor, né? Se você pegar outros textos bíblicos, por exemplo, o amor é o vínculo da perfeição, Paulo fala. Mas o que isso significa? Bom, muita coisa. Deus é amor. O amor é dar a vida pelos seus amigos. Está lá em João. Então, o que é o amor de fato? A definição é difícil, porque há uma série de comportamentos e mesmo julgamentos em determinadas situações para você ver se aquilo foi amoroso ou não, se aquilo foi humilde ou não. Então, às vezes, por exemplo, lançando um pouco de complexidade na questão, né? Um pai precisa ser arrogante com o filho, porque o filho não sabe o que está falando, digamos assim, né? Ele precisa ser duro com o filho, falar, moleque, você não sabe de nada, né? Talvez ele na raiva diga isso, mas, filho, você não sabe o que você está fazendo, sabe? E ele deixou de ser humilde por conta disso? Não, né? Há uma certa... Conceitos são... aí parece que eu estou sendo um cara relativista, né? Mas para quem tem uma leitura madura da Bíblia, a Bíblia não é um livro de regras, né? Existem conceitos elásticos que Deus nos deu capacidade de julgar. Né? Nós temos a mente de Cristo para isso. Então, às vezes, certos comportamentos podem ser simplesmente fachada e não humildade de fato. Sim. Né? Então, é isso que eu estava tentando dizer. Mas você, João, você falou sobre Cristo e tudo mais, mas sobre essa questão de definição de humildade e tal, como você pensaria nisso? Nesse sentido de comportamento mesmo, tal, de exemplos de humildade? Eu acho que a humildade, ela, por ser uma virtude, ela se expressa através de comportamentos. Uhum. Então, uma pessoa que ela não demonstra atitudes e comportamentos humildes, ela não pode ser considerada humilde. Claro, com Isso certeza. é óbvio, né? Eu concordo com essa questão da definição. É muito difícil da gente dar uma definição, até porque é diferente quando a gente pensa nessa questão de interpretação bíblica de maneira mais geral. Uhum. Foi um texto que foi escrito há muito tempo atrás, milênios atrás. Então, num contexto cultural completamente diferente, e que os autores, eles pensavam algo sobre a humildade que talvez a gente, com a nossa mente mais moderna, né, produto do nosso tempo, a gente não consegue pensar. Com certeza. É por isso que quando a gente... Eu até fiz um levantamento assim, muito rápido, né, usei o dicionário bíblico, né,
para poder fazer um levantamento de como essa palavra era usada. E assim, a palavra humildade é usada de milhões de maneiras na Bíblia. A gente tem, no Antigo Testamento ela aparecia muito como dependência. Então, era aquela ideia da pessoa que ela se humilha diante do Senhor, que ela espera do Senhor, que ela depende do Senhor. Então, ela aparecia muito como dependência, que é uma ideia que reaparece no Novo Testamento. Por exemplo, em 1 Pedro 5, 6 e 7 fala: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vós. Então, é também dependência, a gente depender de Deus nos sofrimentos, da dificuldade da vida. Essa questão de humildade, ela também aparece para ser filha de pessoas que têm materialmente muito pouco. Então, pessoas que, economicamente privadas nele. Ou então pessoas que estão passando por muita aflição. E ela também é muito usada como antônimo de orgulho e arrogância. Tá. Então, são maneiras como a humildade ela é utilizada. Eu gosto de uma ideia sobre humildade que tem muito raiz no que C.S. Lewis fala. Eu vou chegar lá. Sempre chega no C.S. Sempre Lewis. chega no C.S. Lewis, mas é porque eu acho que ele vai muito no ponto. Assim. Mas tem um livro que chama Para Ler Bem. E é um livro da autora que chama Karen Swallow Prior. Ela trata das virtudes que são estudadas na filosofia, né? Virtudes teologais, cardinais, celestiais. Cada capítulo é uma virtude. E ela discute essa virtude com base em clássicos da literatura. Tem um capítulo só sobre humildade nesse livro, que ela discute com base em 2 contos da Flannery O'Connor, que é uma autora cristã estadunidense muito boa, eu recomendo muito. Eu conheço. Ela é muito bom. E ela discute, e ela fala sobre humildade nesse capítulo. E aí, tem um trecho que ela fala sobre a etimologia da palavra, que é o quê? Você descobrir a palavra pela história dela, pela maneira como ela foi usada no passado, pela raiz dela. E ela fala, ó, a raiz mais antiga de onde tiramos a palavra e sua irmã humilde significa terra ou chão. Então, a raiz da palavra humildade é terra ou chão. Isso significa, tem 2 aplicações que a gente pode pensar, né? Primeiro, quando a gente lembra quem que é o homem, né? O homem, ele foi feito do quê? Do pó da terra. Então, o homem, ele que também, a palavra homem também vem dessa mesma raiz. Sim. Então, o homem, ele é pó. Então, tem esse primeiro aspecto da gente entender que nós somos limitados. Que nós somos criaturas, que nós não somos infinitos, que nós somos dependentes de Deus. Okay. Mas um outro aspecto dessa ideia de chão e terra é que a pessoa humilde, ela tem o pé no chão. Eu acho que isso engloba muito do que a gente tem falado. A pessoa humilde, ela tem uma noção muito clara de quem que ela é. Ela tem uma noção muito clara das suas limitações. Né? Então, é o que a gente falou sobre Jesus. Ele tinha uma noção muito clara de quem ele é. A questão é que ele era Deus. Né? E nenhuma outra pessoa é Deus. E por isso que a gente sabe que quando a pessoa ela se torna arrogante, ela não está sendo humilde. Porque ela está se colocando num nível acima dos outros seres humanos comuns como ela. Claro. Né? Então, eu acho que essa questão de humildade, ela parte daí. Ela tem a pessoa, ela tem que ter o pé no chão. A pessoa humilde, ela tem o pé no chão. É interessante que nós vivemos em uma cultura... Eu me lembro, em algum momento eu preguei sobre algo que fez referência à humildade. Me lembro de ter pesquisado que a humildade não era louvada na cultura grega antiga, né? Que eu me lembro de ter até citado, se eu não me engano, Aristóteles, que a humildade era a virtude, digamos assim, própria dos escravos, né? Porque os reis deveriam ser soberanos, magistrais, alguma coisa assim. Tem um adjetivo que ele usa específico, né? E a humildade não, porque a humildade digamos, você não ganha batalhas com humildade, por exemplo, não é um estrategista, tudo, né? Enfim. Tanto que geralmente a honra está muito associada, dependendo nas culturas antigas, a não se curvar, né? Diante de ninguém, diante de outro rei, diante de outra pessoa, enfim. E é interessante que de alguma maneira, eu acho que a nossa cultura hoje, não sei se eu estou saindo muito do que a gente... Tô tocando aqui. Não, pode falar. Inclusive, acho que isso que você vai falar, eu até anotei aqui também. A nossa cultura é interessante que eu acho que ela louva a humildade ao mesmo tempo em que ela
se comporta de maneira absolutamente egocêntrica. Tipo, sei lá, o universo dos podcasts, né, que a gente escuta aí. Cara, é engraçado como uma coisa que eu tenho percebido, né? Posso estar meio doido. Mas eu já ouvi vários desses podcasts assim, quando eu tenho tempo, que eu acho que não vou mais ser daqui a pouco tempo, pessoas falando sobre como detestam ingratidão, né? E aí as pessoas começam a falar sobre ingratidão e no discurso delas, elas começam a falar sobre uma determinada pessoa, por exemplo, que deixou o podcast ou que foi ajudada no passado. E ela se coloca como assim, cara, eu fiz isso por essa pessoa, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. E na verdade a pessoa tá ferida não é pela ingratidão, é porque ela é tão arrogante que ela acha que ela deu tudo pro outro. E o outro deveria, sei lá, meio que ser um servo, um subserviente dele. Tipo, eu tô querendo dizer, me parece que muito do discurso contra a ingratidão que nós temos na sociedade hoje é um discurso anti-humilde só. Assim, por que eu tô achando que o João tá sendo ingrato comigo? Porque no passado eu ajudei ele a ter uma vaga de emprego, sei lá. Cara, mas por qual motivo ele deveria se rastejar nos meus pés pelo resto da vida por causa disso? Sim. É porque eu me coloco numa posição que eu preciso ser louvado, assim. Sim. Tipo, eu não vejo a minha vida como um meio pra ajudar outros. E isso é próprio da pessoa humilde, né? Cara, eu fiz aquilo por você, tipo, nem não precisa ficar falando. Não, e não é tipo assim, parecer humilde. É porque eu realmente não quero. Eu acho que eu tô aqui pra servir, entendeu? Então eu percebo que a nossa sociedade é tipo assim, louva a humildade, mas é extremamente arrogante no seu comportamento, né? O que eu vejo, pelo menos, né? Não sei o que vocês acham. Eu fiquei pensando aqui, eu acho que também um pouco do que o João falou antes, eu acho que realmente a gente precisa pensar de que quando a gente fala sobre a humildade bíblica, ela tem que ser diferente da humildade de Jesus, por exemplo. Não no sentido de que a gente tem que ir contra o que Jesus faz. Não, mas porque Jesus realmente é o único que é realmente Deus. Claro, sim. E nesse sentido, a gente não consegue, não tem essa humildade nesse mesmo ponto, né? Mas vou muito com o que você falou também, a respeito de como a sociedade enxerga hoje essa questão, né? É uma forma, assim, no discurso, eles parecem estar sendo humildes, parecem estar elevando as outras pessoas, tal, mas no fundo, quem está no centro de toda a discussão é sempre a pessoa. Com certeza. Né? Porque parece que tudo que os outros fazem é contra ela. De certa forma, o mundo gira em torno daquela pessoa. Exatamente. E aí, isso é a anti-humildade. Por quê? Porque, assim, por um lado, como eu falei, a humildade, ela parte dessa ideia de você ter uma noção clara de quem você é. Claro. Okay. Só que só ter uma noção clara de quem você é, parece que soa muito como se a pessoa ela precisasse ficar pensando nela o tempo todo. Precisasse ficar, nossa, quem que eu sou? Eu sou isso, sou aquilo, sou aquilo. E isso, na verdade, é o contrário da humildade. Mas qual que é o passo seguinte de você ter uma noção clara de quem você é? O que isso tem a ver com Jesus e o que a gente tem discutido aqui sobre a humildade bíblica? Quando a gente sabe, quando a gente descobre quem que a gente é biblicamente, que nós somos pó da terra, que nós somos apenas imagem, nós somos apenas espelho, nós somos dependentes, não somos autossuficientes, e a gente contempla a verdade de quem Deus é, aí que a humildade ela começa a florescer. É nesse terreno fértil que a humildade começa a florescer. Porque perto da distância que existe entre criador e criatura, a distância que existe entre uma pessoa que é, sei lá, mais inteligente, mais bonita, mais rica, mais alta, mais não sei o quê, e uma outra pessoa que é menos essas coisas, ela é nada. Com certeza. Então, a maneira pela qual a gente aprende a assumir o nosso lugar é contemplando a Deus. É olhando para fora da gente. Porque quando a gente faz isso, a glória de Deus, a majestade de Deus, a grandeza dele como Criador, nivela todas as criaturas. Então, é que nem você pensar você olha assim de longe, quando você olha de perto parece que uma pessoa ela é melhor que a outra em alguma coisa, mas quando você olha de longe, da longura que é a glória de Deus, todas aquelas pessoas elas são a mesma coisa. Elas são iguais, elas são niveladas. E é por isso que a humildade ela tem a ver com você sair de si mesmo.
você olhar para fora. Uhum. Então, você precisa parar de estar curvado, como Lutero fala, né? Curvado em si mesmo, e precisa começar a olhar para fora. E aí, é por isso que eu falei que eu ia chegar no C.S. Lewis. O C.S. Lewis, ele fala muito disso. Quando ele trata disso no Cristianismo Puro e Simples, no capítulo sobre orgulho, e ele trata disso também em vários lugares, mas ele trata a humildade não como a ideia de pensar menos a respeito de si mesmo. Essa definição, por exemplo, de humildade que o Estevão trouxe, né? Essa ideia de considerar os outros superiores a si mesmo. Quando você olha isso por si só, o valor de face dessa expressão, você está pensando menos de si mesmo. Autocomiseração. Exatamente. Autocomiseração é uma forma de orgulho. Claro. Parece humildade, mas é uma forma de orgulho. Por quê? Porque você ainda está na jogada. Você ainda está sendo o centro do seu pensamento. E na verdade é até meio assim, nossa, que triste a minha vida, eu merecia mais, né? Tipo, é isso. Exatamente. Por que você sente que você merece mais? Porque o mundo ainda gira em torno de você. Porque você ainda não contemplou, não olhou para fora para poder ver a majestade de Deus. Né? Onde isso te coloca. Sim. Então a humildade, ela não é pensar menos de si mesmo. Ela é pensar menos em si mesmo. É uma mudança de conjunção que muda tudo. Né? Então você não pensa nem muito de você mesmo, nem pouco de você mesmo. Você simplesmente não pensa em si mesmo. Você simplesmente está olhando para fora. E olha como essa imagem ela parece que explica melhor o material que a gente conta sobre humildade. Pense em Jesus, por exemplo. Jesus, ele... O que levou ele a se entregar? É claro, né? o amor que ele teve por nós, né? A obediência ao Pai, a submissão dele ao Pai, tudo isso. Só que Jesus, ele só se entregou porque ele olhou para fora de si mesmo, de certa forma. Por quê? Porque ele sabia que ele era Deus, mas ele não considerou que isso era algo a que valia a pena ele reter. Então ele olhou para fora, viu os seres humanos pecadores, que precisavam de misericórdia, de graça, e ele encarnou para poder morrer por eles. Então ele olhou para o sofrimento que estava longe dele, mesmo sendo Deus. Então eu acho que é por aí. Tem mais a ver com isso de você olhar para fora e as atitudes, o comportamento que isso gera em você, de você servir, de você ter aí que vem as atitudes de serviço. Sim. Aí que vem as atitudes de submissão, de no seio da igreja você de fato considerar o outro superior a si mesmo, mas no sentido de entender qual que é o interesse daquela pessoa, como que eu posso abençoar essa pessoa, como que eu posso servir essa pessoa. E Cristo, o texto que você citou de Filipenses, depende da tradução, você falou reter, né? Mas é no sentido de se apegar, né? Não tomou por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Então ele poderia, digamos, se apegar a isso. Eu sou Deus, eu sei lá como Cristo pensaria, né? Estou aqui fazendo um exercício absolutamente sem humildade, né? Mas eu sou Deus, eu vou fazer isso aí, eu vou me submeter a ser homem, a padecer por fome, por sede, né? A morrer por mãos pecadoras, né? Deus o matou, mas ao mesmo tempo homens o mataram, né? É a soberania de Deus, a ação dos homens. Mas foi o que ele fez. Por quê? Porque ele não se apegou a isso. Então esse desapegar-se é algo incrível, né? Agora, uma coisa interessante também que eu pensei aqui, que me ocorreu, é que esse é o exemplo máximo de humildade, Cristo, né? Mas vocês já tiveram alguma vez diante de uma pessoa que manjava muito assim de uma coisa? E tipo, você olhou e falou, cara, eu não sei nada. Porque já aconteceu comigo, né? Eu gosto muito de línguas originais e tal. E eu tive a honra de ter um professor, reverendo Daniel Santos, que manja muito de hebraico, mas muito mesmo assim. E cara, eu lembro uma aula que ele deu assim, que ele terminou, eu falei, cara, eu nunca vou chegar nisso na minha vida, assim, né? E foi interessante, porque aí eu fui conversar com ele depois e ele super de boa, cara. E eu não sabia, o reverendo... Ele é humilde. Ele, pelo menos nisso, ele era humilde. E ele falou, não, isso eu tive muito contato com a língua é questão de contato, e super de boa, assim. E aí eu não sabia, mas ele estudou com o John Stott, por exemplo. Ele teve uma bolsa que ele estudou com o John Stott. E ele contando... Cara, isso que é bonito, né,
da humildade mesmo, né? A pessoa simplesmente não ligar para certas coisas. Se eu não me engano, ele conta uma história que ele foi lá estudar, parece que o John Stott tinha tipo um instituto para alunos estrangeiros que ele queria que se formassem e tal. E que ele não dominava o inglês e falou, cara, não tem como eu terminar isso aqui, é impossível, eu tô aqui. E que ele foi conversar para sair do programa. E no que ele foi conversar, o John Stott chegou, conversou com ele e pediu para ele dar 5 minutos de palavrinha para, não sei se apoiadores ou financiadores, de como o programa estava ajudando ele. Aí ele falou, putz, aí é impossível sair, né? É alguma coisa assim, alguma história desse tipo, tá? Eu posso ter mudado alguma questão aqui. Mas tô querendo dizer que é isso, tipo assim, é uma coisa tão grande aos olhos humanos, né? O cara ser mestre em uma coisa, ter estudado com os maiores nomes da história cristã, tal, da fé moderna, e não se apegar. Ao mesmo tempo, você tem pessoas, eu falo de mim, que não sabem nada e se orgulham de mesquinharia, sabe? Então, a humildade de pessoas humildes e cristãs nos humilha também, eu acho. E fala, meu, a gente é muito lixo, assim, né? Sim. Eu acho que isso talvez seja uma das coisas mais incríveis, assim, sobre a humildade. Na verdade, como a humildade se manifesta. Pelo menos na vida individual. A pessoa humilde, ela vai ser, assim, talvez a pessoa mais em paz, mais de boa que você vai ver. Parece que existe uma coisa, assim, que quando a pessoa ela é orgulhosa, denuncia, entendeu? Tem alguma coisa nela, no jeito dela, do jeito que ela fala, alguma coisa nela que denuncia. E aí eu tô falando assim, não tô falando só orgulho da arrogância do cara que sabe muito, mas da autocomiseração também. Sim. Da pessoa que não... que se despreza, diminui à toa, né? Isso transparece de certa forma. Sim. Mas quando a gente... Parece que quando a gente pensa numa pessoa humilde, parece que a gente vai ver uma pessoa assim que tá toda coitadinha, inclinada, curvada ali e tal. Mas a pessoa humilde, ela simplesmente, ela transborda paz, ela transborda alegria, transborda assim, parece que é uma satisfação com o lugar que Deus colocou ela. Sim. Com aquilo que Deus deu para ela. Uma satisfação que ela teria a mesma satisfação se Deus não tivesse dado nada daquilo para ela. Sim. O C.S. Lewis, ele fala, no Cristianismo Puro e Simples, ele fala exatamente isso. Ele fala assim, ó, não pense que se você encontrar com uma pessoa realmente humilde, ela o será no sentido em que as pessoas definem humildade, ele coloca entre aspas, hoje em dia. Não será o tipo de pessoa pedante e bajuladora que está sempre lhe dizendo que não é ninguém. Provavelmente tudo o que você vai pensar a respeito dela é que ela parece uma pessoa alegre, inteligente, que demonstrou interesse de verdade no que você disse para ela. Ela não estará pensando sobre humildade. Na verdade, não estará sequer pensando nela mesma. Então, é uma coisa assim, é difícil de descrever em palavras, mas parece que você sabe quando você encontra uma pessoa humilde de verdade, você sabe. Com certeza. Porque é expresso, né? É demonstrado. Muito legal isso de ligar a humildade à alegria, né? Sim. Faz muito sentido. Sim. A pessoa não ficar achando que merece uma coisa e tá emburrada por isso. A pessoa simplesmente está contente no Senhor, na condição que ela tá, justamente por não ficar o tempo todo pensando sobre si. Nossa, mas eu estudei, eu merecia coisa melhor. Nossa, mas eu merecia, sei lá, um casamento melhor, eu merecia... Não. Sim. E pra gente que é calvinista ainda, né? É mais incrível ainda, porque a gente não merece mesmo. Né? E nos exercícios de arrogância que nós temos no dia a dia, eu pelo menos, né? Cristo nos constrange de uma maneira incrível, né? Porque para olhar para sua vida assim, só um pouco, assim, você, pecador miserável, tem potencial para fazer as maiores atrocidades, sei lá, machuca quem você ama. Quantas vezes eu não machuquei pessoas que eu amo, meus pais, minha esposa, fui mal. E Deus mantém uma providência deslumbrante assim ao meu redor, por graça. Com uma esposa incrível, com amigos, com irmãos, numa igreja, pastoreando, pregando, trabalhando, né? Então o que eu posso querer mais assim, né? Só se eu for muito arrogante mesmo, mas o que falta assim? O que eu mereço mais, né? Eu já tenho muito mais do que eu mereço. Então essa satisfação acho que vem disso, né? Dessa distância que você falou entre Deus e nós, e olhar para isso e falar,
eu não mereço e Deus é bom, né? E Deus é quem tinha, digamos assim, todo o direito de fazer isso, de olhar para ele mesmo, porque ele é o centro da existência. O Piper fala muito isso, né? Que Deus ele preserva a glória dele, a majestade dele, ele faz tudo para a glória dele, porque sem a glória dele, nada existe, né? A glória dele é a base de toda a existência. E outra coisa, o pecado que a gente comete quando a gente não demonstra gratidão a Ele, não demonstra contentamento, a gente é mau, a gente esquece das bênçãos dele, é um pecado contra Ele. É um pecado contra a santidade dele, contra o ser dele, contra o caráter dele. Então, Ele é quem teria todo esse direito de olhar e falar, ele está pecando contra mim, ele está ofendendo a minha santidade. Eu não vou abençoar Ele, mas Ele sendo amoroso, sendo gracioso do jeito que ele é. A humildade, eu nunca vi humildade sendo um dos atributos que a gente estuda em teologia, um dos atributos de Deus, mas a humildade de Deus, mas de certa forma a humildade ela está implicada em tudo que ele é, todo o caráter dele, o amor que ele tem, a bondade dele. E a humildade, se a gente for ter uma visão trinitária mesmo, a humildade de Cristo ela é um atributo. Jesus é Deus humilde, né? Exato. Que lavou os pés de Judas. Sim. É muito revelador para nós o que é isso, né? Mas é muito interessante essa questão de você conhecer mais de Deus, e ao conhecer mais de Deus você consegue saber quem você é, você consegue sim ser mais humilde e trazendo para um contexto aqui de igreja mesmo, não ir mais para esse lado da autocomiseração, mas saber que você também recebeu dons, que cada um recebeu dons específicos, dons que são feitos para edificar a igreja, e por mais que você, por exemplo, a gente está aqui, e aí você perguntou isso antes, né, Estevão? A gente está aqui entre um doutor, um pastor, pessoas que conseguem dar aulas absurdas, que conseguem explicar coisas que... Aulas absurdas. No sentido de boas. Aulas... Ou explicar textos na pregação que você fala, nossa, eu não tinha reparado nisso, não saberia entender esse ponto, mas ao mesmo tempo você fala, beleza, mas eu também consigo abençoar o irmão com outra coisa, com serviço, com alguma coisa assim. Com certeza. Então é isso, né? Eu acho. Né? Com certeza. A Flannery O'Connor, que é essa autora que eu falei, ela tem um relato sobre ela que ela traz esse livro, a autora desse livro traz aqui, né? Que ela até fala, quando ela estava... Duas coisas interessantes, né? Que ela estava dando aula, se eu não me engano. Ela estava dando uma palestra e aí perguntaram para ela, um aluno perguntou, Senhorita O'Connor, por que você escreve? E aí ela respondeu, porque eu sou bom nisso. Então, assim, ela tinha... Quando a gente olha isso, aí a primeira coisa que a gente pensa, de novo... Desumilde. Desumilde, faltou humildade. Mas ela tinha essa noção. Claro. Ela tinha essa noção daquilo aquilo que Deus chamou ela para fazer. Tanto que aí a segunda coisa que ela traz é de uma carta que ela escreve. Na verdade está no Diário de Preces. Tem até publicado em português. Ela escreve uma oração nesse diário. Ela fala assim: Porém, meu bom Deus, por favor, dá-me um lugar qualquer, por exíguo que seja, mas deixa-me conhecê-lo e conservá-lo. Se me cabe lavar todos os dias o segundo degrau, dízimo e deixa-me lavá-lo e deixa que meu coração transborde de amor ao lavá-lo. Então, é uma pessoa que ela tinha essa noção. Ela se tornou uma escritora conhecidíssima, famosa, mas ela orou especificamente para que, se não fosse para ela fazer isso, que ela amasse a porção que Deus deu para ela. É isso, né? Deus ele chamou a gente para exercer, ele deu dons específicos. Muitas vezes, talvez na maioria das vezes, os dons que ele nos deu não vai fazer com que a gente fique atrás dos panos, ninguém veja o nosso trabalho, mas a humildade é você entender isso, né? Entender o seu lugar, ter o seu pé no chão, entender que ele é Deus, que ele define essas coisas, ele que determina essas coisas, e a nós cabe apenas o contentamento. Uma vez eu vi isso também, uma pregação sobre o Éden, né? Deus nos deu 99 árvores e a gente fica de olho na centésima árvore que ele não nos deu, ao invés de ser grato pelas 99 que ele nos deu. Com certeza. Então, a raiz da falta de humildade é o orgulho, é o pecado do Éden
que nos atribula até hoje. E uma coisa aqui, isso não é dogmático, né? Mas eu me lembro, por exemplo, que em Agostinho ele atribui o pecado do orgulho ao pecado original, né? O pecado do diabo. E, como eu disse, isso não é dogmático, mas o raciocínio é muito, eu penso, muito acertado. Porque o que além do orgulho é capaz de fazer, né? O que o diabo fez. Ou soprar no nosso ouvido que nós somos melhores do que nós somos. E é engraçado que é muito ridículo isso, simplesmente se considerar superior. Por quê? Né? E veja, e é interessante isso, que isso foi o orgulho, né, digamos assim, foi responsável pelas maiores atrocidades da história. Uma raça se considerar superior à outra, simplesmente porque nasceu de um jeito, né? Uhum. Uma pessoa se considerar superior à outra simplesmente porque tem um título de nobreza. Alguém se considerar superior simplesmente porque tem mais dinheiro, né? Então são coisas quantificáveis do ponto de vista humano, mas que não são suficientes para medir, né? Quem é melhor do que alguém. Sim. Então a humildade precisa trabalhar nisso, né? Da gente sempre olhar. São esses dois movimentos que o João falou. Para si, no sentido de saber quem é, mas ao mesmo tempo olhar para a janela, né? Para o outro e falar, olha, eu sou parte, eu sou um personagem pequeno de uma grande história que Deus está contando. Então eu estou cumprindo meu papel, né? E não ficar, nossa, mas o que eu mereço? O que eu preciso? O que eu vou ganhar com isso? Fazendo esses cálculos, né? Que egoístas sempre. Calvino enfatizava muito isso, né? Sobre o conhecimento de Deus e o autoconhecimento, né? Sim. A base para a gente se conhecer, para a gente ter essa noção de quem a gente é o conhecimento de Deus. Então, se for para você escolher para começar, conhecimento de Deus. Conheça quem Deus é, porque conhecendo quem Deus é, a gente vai conhecer quem a gente é. Sim. Como nós sendo meras imagens de Deus, nós só podemos nos conhecer quando a gente conhece quem Deus é. Então a gente vai conhecer que nós somos criatura, nós vamos conhecer, nós fomos maravilhosamente criados, mas ainda assim somos criaturas, e a gente vai crescendo em submissão. Com certeza. E aí? Bom, e na prática? O que vocês acham? Como que a gente cresce em humildade na prática? Você citou... Rapidinho, desculpa. Não, claro. Te interromper, Estevam, mas é porque eu acho que essa pergunta é importante, porque, eu não sei, às vezes parece que tem uma ideia assim de que o gene da humildade, né? Ou a pessoa nasce com o gene da humildade ou não tem, né? E isso acontece até no meio da igreja, claro. Né? No meio de pessoas que entendem que a santificação é um processo que ele é feito por Deus, ele é operado por Deus, mas ainda assim nós precisamos orar, precisamos esforçar, não é automático. Uhum. Então a gente precisa fazer alguma coisa. Claro. A gente precisa orar, precisa ler a Bíblia, o básico de tudo, mas muitas vezes a gente ora, lê a Bíblia e levanta do nosso joelho do chão e cruza os braços e espera da noite pro dia a gente virar humilde. Não. O que de prática a gente pode fazer para poder crescer em humildade? Olha, eu tenho uma coisa que eu quero dizer que alguém já mencionou, um dos dois mencionou, não me lembro qual agora, que é ouvir as pessoas. Eu, no meu ofício pastoral, costumo precisar falar, né? E eu percebi algumas vezes em que alguém está me dizendo alguma coisa, eu não estou ouvindo. Eu estou processando o que dizer em resposta, sabe? Nossa, cara, isso é... E, cara, eu percebi que a parte da minha humildade decorre disso, de eu ouvir a pessoa, assim. E parar de querer... Sabe quando a boquinha já tá tremendo aqui, ó, pra você falar? Não, é sério. E aí, já tá na ponta da língua. E aí a gente perde, às vezes, o que a pessoa tá dizendo e não escuta mais, né? E eu acho que, de certa maneira, isso colabora para uma arrogância. A arrogância de achar que você tem resposta para tudo, por exemplo. Então, assim, eu não sei dizer outras coisas, tá, João? Tô falando a única que me veio na cabeça. Mas ouvir. Assim, eu vou ouvir o que a pessoa tem para falar. Do jeito dela. Com as nuances que ela acha. Talvez eu tenha que corrigir a pessoa em alguma coisa. Talvez eu tenha que ajudar ela a ver que ela não tá pensando certo.
Mas primeiro eu quero escutar. Qualquer pessoa, a pessoa mais simples, a pessoa mais capacitada, a pessoa mais rica, mais pobre, ouvir, sabe? Eu acho que isso é... Porque Deus nos ouve, né? Sim. Deus nos escuta. E a gente só fala besteira, então. Olha, pra mim, se a gente for talvez fazer um exercício aqui, pegar uma pessoa que é melhor do que você em alguma coisa, ou que saiba alguma coisa mais do que você, e conseguir olhar para essa pessoa e falar, olha, ok, entendo, e não me considero menor por isso, mas considero abençoado por essa pessoa, e também pensar na mesma coisa no sentido contrário, de você, com algum dom seu, de conseguir observar para uma pessoa que às vezes não tem isso, de falar, beleza, eu consigo abençoar essa pessoa. Então, talvez pensar mais nesse lado. Pô, cara, que massa. Não, de verdade, eu nunca tinha parado pra pensar nisso como uma expressão de humildade. Tipo, você pensar em como você pode servir um dom que você tem, alguma coisa que Deus te deu, e como você pode servir uma pessoa que, sei lá, você vê que não tem aquilo, então pode ser abençoado de alguma forma. É a humildade, você tá olhando pra fora, né? Você tá vendo aquilo que Deus te deu, os dons, os recursos que Deus te deu, como meras ferramentas, recursos para você abençoar o outro, não para você se alimentar daquilo, se empanturrar daquilo. Pô, muito massa, nossa, muito da hora. Tem práticas que eu acho que a gente pode ir listando, pode ir pensando, né? Por exemplo, a gente fazer um esforço de reconhecer o próprio orgulho, tentar identificar isso, né? Quando a gente está sendo orgulhoso ou não. A gente contemplar de fato a encarnação de Cristo e a graça de Deus, meditar nisso, de verdade, de maneira intencional. Para um dia ali no seu momento devocional, para e pensa, começa a olhar para aquilo, começa a pensar nas implicações daquilo, começa a se alimentar daquilo, né, na graça de Deus. Né? Tudo isso que a gente conversou aqui, né? Quando a gente vai pensando, quanto mais a gente vai olhando isso, vai contemplando isso, nossa, a gente vai vendo que a gente é cada vez menos do que a gente pensa que a gente é. Claro. Né? E um autoexame constante das próprias motivações. Será que naquela conversa a minha motivação estava correta? Como você falou, né? Será que naquela conversa eu estava ouvindo? Ou será que eu já estava preparado armado com 5 pedras para poder responder? Tem uma história que eu fui dar uma pesquisada para ver se era apócrifo e pelo jeito não é. O São João Crisóstomo, que é um pai da igreja muito famoso, ele é famoso porque ele é conhecido como Boca de Ouro. Ele era um pregador muito eloquente. As pessoas, ele era um baita pregador e até hoje ele é muito estudado, né? As pessoas leem muito ele. E por ele ser um pregador muito eloquente, ainda mais naquela época que a eloquência era algo assim, muito honrado, Retórica, retórica, exatamente. Tinha aulas, pessoas que eram formadas em retórica. Como ele era muito bom nisso, ele era muito elogiado. Então as pessoas costumavam elogiar muito ele. E pelo que consta a história, ele tinha um tal de livro de insultos. Ele guardava de alguma forma os insultos que ele recebia para que quando ele fosse muito elogiado, ele ia para esse livro de insulto para poder ver as pessoas que achincalhavam ele para poder não se elevar, não se ensoberbecer. Como é uma história assim, mais antiga, de uma pessoa mais antiga, é mais difícil de traçar. Só que isso é uma prática que cristãos contemporâneos eles adotaram. Então, o Spurgeon, por exemplo, era alguém que fazia isso. Isso está até documentado no diário dele. Ele também era Spurgeon, né? Um pregador assim, excelente, baita pregador. E ele mantinha tipo um álbum de recortes jornalísticos de pessoas que criticavam ele. Para que quando ele fosse elogiado, ele ia lá, lia, para poder ver que ele não era tudo aquilo. Olha só, é uma prática assim, se você parar para pensar, se você ver qualquer pessoa falando que faz isso, você vai achar o cara meio esquisito, né? Porque assim, quem que faz isso? Quem que gosta de ficar se vendo xingamentos? Mas eram irmãos que adotaram uma prática intencional para não se sobreviver. Se a gente realmente leva a sério, entende que o orgulho é um pecado tão grande, né, como a gente mencionou aqui, né? Talvez a raiz de todos os pecados, às vezes a gente tem que ser duro mesmo, tem que ser radical com o orgulho que pode se levar no nosso coração. Tem outras coisas também, né? A gente praticar a confissão de pecados, que é uma coisa que eu tenho certeza que todo irmão que já tentou confessar um pecado vai dizer que é difícil, porque a gente não quer...
na melhor das hipóteses, a gente vai confessar daquele jeito, né? Ó, me perdoa por ter feito isso, mas é que você não entendeu. Essa é muito você boa. Você sempre coloca, Perdoa se você É, ó, entendeu se algo você errado. entendeu errado. Não, tenta, de verdade, assumir a culpa, de verdade. Sem reservas. Sem, assim, eu errei. Sei lá, eu fui grosso com você simplesmente porque eu quis. E é engraçado que quando você faz isso, a gente tá numa cultura que você acostuma a justificar, o irmão vai tentar justificar. Não, mas você não tava num dia bom. Fala, não, irmão, eu quis ser estúpido com você. Me perdoa. É a coisa mais difícil do mundo de fazer hoje. Muito difícil. Então, eu acho que é fundamental isso aí. Porque mostra a nossa humanidade, né? Nosso pecado, nossa queda. Sim. E acho que quem também, aqui na nossa cultura de igreja, é aceitar a confissão de pecado. É não ficar com coitadismo. Sim. Né? O irmão pecou contra mim, ele se arrependeu, pediu perdão, acabou. Né? Ah, mas eu tô magoado, não sei o que. Tá, mas aí é uma coisa que você já precisa resolver no seu coração. Porque ele fez a parte dele, né? Então Cara, tem uma história engraçada que eu li, eu lembrei agora, do livro do D.A. Carson, chama Memórias de um Pastor Comum. Não, Memória de um Pastor... É, isso mesmo. E aí ele conta a história de uma vez que ele estava sentado numa mesa com vários colegas acadêmicos. Carson é um teólogo famoso, né, para quem está escutando a gente, um dos maiores teólogos que existem vivos hoje. Tá bem velhinho, mas muitos e muitos livros que nós consumimos em seminários foram escritos por ele, enfim. E ele estava contando a história do livro que ele lançaria, que é um dos livros mais importantes dele, que se chama Nomismo Variegado. Né? E ele disse que a esposa estava do lado dele e ele falou o nome para os colegas acadêmicos, a mesa cheia, e falou que a esposa dele começou a cascar o bico da cara dele. Falou, você acha que um livro com esse nome vai vender alguma coisa? Ele falou que todo mundo começou a rir dele, assim. Aí ele falou que riu junto, assim, e aí ele escreve, né, um dos conselhos que ele dá para pastores novos. Não se leve a sério. Tipo, eu acho uma coisa tão incrível, dito por um grande teólogo. Tipo, a gente se leva muito a sério, cara. Sim. A gente acha que a nossa opinião realmente vai mudar alguma coisa, sabe? A gente acha que realmente eu bater no ponto até o final e ganhar a discussão vai mudar alguma coisa nesse mundo gigantesco debaixo do sol. Sim. Que Deus fez há milhares de anos. Milhares de anos, tô falando? Mas... Prossigamos. Mas, assim, não vai. Tô falando pra você virar um nada importa, né? Uhum. Tudo é vaidade, tipo eclesiástico. Sim. Mas, assim, é só não considerar que isso é grande coisa. É só não se levar a sério. Alguém zoou da sua cara, ri junto, sabe? Sim. Tipo, faz parte, né? Todos nós nos perfumamos para vir pra igreja, penteamos aí os cabelos, trazemos os filhos, eu coloco terno e tal, no final das contas chega em casa com os mesmos problemas que todo mundo tem e tal, ninguém é diferente, né, de ninguém. Então eu acho que é legal pensar assim. Incrível. Bom, muito bom. Eu acho que tem bastante coisa aí pra gente, os nossos irmãos pensarem, tirem, a gente também, né, com certeza. E aí eu queria terminar com algumas recomendações, como a gente sempre faz. Claro. No podcast a gente trazer assim, materiais, né, para os irmãos poderem ler, procurar, ouvir, ver. E aí, vocês têm alguma recomendação, alguma coisa que veio à mente de vocês sobre esse assunto? Olha, eu não sei se está nas suas, né? Mas tem aquele livro do pastor Jonas, Inteligência Humilhada. Eu não li esse livro todo, tá? Não li todo. Li parte dele. Mas é muito bom. Eu acho que vale a pena. É uma discussão mais intelectual. É que eu também não estou conseguindo lembrar de uma coisa tão prática agora para recomendar. Sim. Mas é um livro muito bom que vale muito a pena. Legal. Tem além dessas coisas que eu trouxe aqui, né? Que eu recomendei. Esse capítulo do livro, né? Para ler bem. Capítulo 12, que é a humildade. Tem o capítulo 8 do livro 3 do Cristianismo Puro e Simples, que chama O Grande Pecado. Ele tem também, né, essa ideia... Ele concorda com os pais da igreja, né? Com essa ideia de que o orgulho é o grande pecado que levou aos outros pecados. O Lewis é bem platônico, né? Sim. Então... Tem a carta 14 do Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. É excelente. Eu até trouxe aqui, mas eu não vou começar a falar, senão eu vou querer falar sobre o assunto todo. Mas, irmãos,
essa carta, a carta 14 desse livro, Carta de um Diabo, Seu Aprendiz, é muito boa. Só um parênteses rápido, né? Esse livro, Carta de um Diabo, Seu Aprendiz, é um exercício de imaginação, em que o Lewis imagina um diabo de uma patente alta, mandando cartas para um diabo, seu sobrinho, de uma patente mais baixa, dando dicas de como ele pode influenciar aquele que ele chama que é o paciente, que é a pessoa que esse diabo de patente mais baixa ele está influenciando. Né? Ele está tentando fazer pecar e tal. Então é um exercício de imaginação, tá? Não é assim. Não tome isso como um manual de teologia sistemática nem nada. Literatura, né? gente. Isso, literatura, por favor. Mas, dito isso, essa carta... O livro todo é muito bom, mas essa carta fala especificamente sobre humildade. E ele vai trazer justamente esses temas que a gente trouxe aqui. Mas, além das recomendações que eu mencionei ao longo do podcast, tem um livrinho, é um livretinho mesmo, sei lá, 50 páginas, Ego Transformado, verdade. do Jim Keller. Verdade. Gente, esse livro é sensacional. Você lê assim, numa sentada, e ele vai falar justamente desses temas. Ele vai, inclusive, trazer um trecho que Paulo fala, né, sobre, lá em 1 Coríntios 4, que ele fala, né, que ele não julga a si mesmo. Ele vai explorar um pouco esse texto para mostrar a raiz da humildade. Essa ideia de você não pensar em si mesmo, né? Não julgar em si mesmo. Quando a gente pensa em humildade, você fala, então quer dizer que humildade eu não ligo para o que os outros falam, porque Paulo fala isso, né? Eu não me importo com o que vocês pensam sobre mim, né? Como vocês me julgam. Então humildade é isso, não ligar para o que os outros falam e tal. Mas ele fala, mas nem eu mesmo me julgo. Quem me justifica é o próprio Deus. O Senhor. Né? Então ele tá se tirando totalmente de cena, ele tá abraçando a graça de Deus que justifica ele. Né? Então ele vai explorar melhor esse texto, é muito bom, é muito prático. O Tim Keller, assim, na sua linguagem tranquila, fácil de entender, vale muito a pena. Recomendo muito esse livro. Que para mim era um exemplo de humildade na pregação, que não tinha grande eloquência, mas era incrível. Sim. Gosto muito de ouvir. Muito bom. É isso. Gente, muito obrigado. Obrigado, João. Deus abençoe. Obrigado, Luiz. Obrigado pelo podcast aqui. Vocês sempre me edificam muito. Se você ficou até aqui, nós agradecemos a participação. Pedimos que você se inscreva nas mídias sociais da IPJ. Tem que falar isso toda vez, mas vamos lá. Ative o sininho de notificação no Spotify. Siga no Instagram. Curta no YouTube, né? A gente teve muitas visualizações no YouTube recentemente, então... se vocês preferem, siga a IPJ lá no YouTube também. E compartilhe para que mais pessoas escutem essa mensagem e sejam edificadas por ela. Até a próxima, que Deus abençoe e te conceda graça. Um abraço.